Doutor Ives Gandra, boa tarde. É um privilégio e uma honra tê-lo conosco, né? Na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa aqui da OAB de Pernambuco. Para nós, o senhor é uma referência, né? Em muitas áreas, mas também sempre na defesa de perspectivas e princípios ligados às organizações religiosas, ligados à fé. Apesar que, como o senhor sabe, para muitos a Comissão de Liberdade Religiosa é composta de pessoas que não têm fé em nada também, né? Agnósticos, né? Pessoas que, de qualquer forma, não têm uma fé declarada, né? Aí, nessa tarde, doutor Ives Gandra, o propósito nosso, juntamente com o professor Daniel, que depois eu vou apresentá-lo, que é um professor da Universidade Federal, é que nós possamos ouvi-lo acerca da perspectiva do Estado laico, que a gente sempre tem ouvido falar, que não é ateu nem agnóstico, né? E o senhor tem uma abordagem perfeita sobre esse tema e muitas defesas que o senhor fez, sustentação oral. Nós queremos ouvir um pouco do senhor nessa tarde, nesse primeiro momento. Pois não. Mestre Jonas, em primeiro lugar, quando o amigo fez primeiro essa exposição se referindo a mim, eu quero dizer que a alegria, a honra é minha de poder falar para os meus colegas de Pernambuco. Tenho uma relação muito grande com o Estado e é um privilégio, principalmente levando em consideração que, no passado, por ser muito mais velho que os amigos, eu tinha grandes amigos ali, inclusive Gilberto Freire, Madalena eram grandes amigos, passamos em congressos juntos em Portugal. Então, é uma alegria. Já participei, inclusive, professor Daniel, de banca de doutoramento na Universidade Federal, na Faculdade de Direito, que é tão velha quanto a faculdade em que eu me formei. O segundo ponto, que também referindo-me à sua apresentação generosa, como sempre, doutor Jonas, é o seguinte, é que os agnósticos e crentes também devem participar da Comissão de Liberdade Religiosa, são homens de fé como nós. Nós temos a fé que Deus existe. Eles têm a fé que Deus não existe, mas não conseguem comprovar. E é mais fácil acreditar que Deus existe e que o mundo foi criado, e que tem um Criador que foi criado do nada. Então, entre a fé deles, que não acreditam em nada, e a nossa fé, em que nós acreditamos em Deus, acho que a nós é mais consistente do que aqueles que não acreditam em nada. Segundo, um outro aspecto que me parece importante é que o Estado laico é um Estado que as instituições religiosas e as instituições que foi criado por Deus, que não acredita em nada. E a nossa fé, que nós acreditamos em Deus, acho que a nós é mais consistente do que aqueles que não acreditam em nada. Estão ouvindo de novo? Agora voltou, professor. Voltou. Antes teve um delay. Mas agora, então, vou continuar. A partir dessa colocação de que são homens de fé, que é mais fácil a nossa fé do que a fé que eles têm, vamos partir de um outro aspecto. É que o Estado laico, o Estado religioso, que é aquele Estado em que há uma religião oficial, é interessante notar que a única igreja que não tem nenhum Estado que a tenha como religião oficial é exatamente a religião católica. Por exemplo, na Grã-Bretanha nós temos uma religião oficial que é o anglicanismo. Entre Israel temos uma religião oficial que é exatamente o judaísmo. Nós temos, entre os Estados Árabes, a religião oficial que é o islamismo. Nós temos, inclusive, nos Estados nórdicos, religiões oficiais, que são as religiões protestantes. Mas nós não temos nenhuma religião. Desde que Pio IX perdeu os Estados Pontifícios para Garibaldi, a Itália, tomou conta dos Estados Pontifícios no século XIX,
é que a separação entre o Estado e a Igreja passou a ser uma separação em que as instituições públicas, as instituições religiosas não se confundem. Mas jamais o Estado religioso, o Estado laico, pode ser chamado um Estado ateu. O Estado laico não é o Estado ateu, nem o Estado agnóstico. É o Estado em que as instituições não se confundem. Mas os cidadãos daquele país, se tiverem a plenitude dos seus direitos, podem defender os seus valores como todos os cidadãos. No Brasil, por exemplo, a Folha fez uma pesquisa recentemente e chegou à conclusão que 15 milhões dos brasileiros não acreditam em Deus. Se eu fizer uma subtração, 210 milhões menos 15 milhões, eu tenho 195 milhões que acreditam em Deus. Em Deus. Quero dizer, se nós fôssemos a tese que Estado laico é o Estado ateu, é o Estado agnóstico, o Brasil seria a mais elitista de todas as democracias, porque só 15 milhões de brasileiros poderiam ter voz, os outros funcionariam como a democracia ateniense, em que a grande maioria de escravos e de pessoas que não eram consideradas cidadãs de Atenas não podiam votar no Europa, não poderiam manifestar-se com a sua vontade, como aconteceu, por exemplo, Aristides, que foi exilado em decorrência de uma votação só dos eleitores atenienses. E há um outro lado, isso me parece fundamental. Quando a Constituição já tinha sido aprovada, os deputados e senadores constituintes fizeram uma votação para saber se deveriam ou não colocar no preâmbulo da Constituição que a Constituição estava sendo promulgada, a sua proteção de Deus. E a esmagadora maioria dos constituintes, representantes do povo, votados pelo povo, pelos eleitores, votaram no sentido que deveriam colocar sob a proteção de Deus. O que vale dizer, todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal são porque uma Constituição promulgada sob a proteção de Deus permite que eles sejam ministros. Todos os 81 senadores da República são senadores porque a Constituição permitiu, por ser promulgada sob a proteção de Deus. Todos os 513 deputados, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, a Federação Brasileira, as autoridades brasileiras, são porque a Constituição permite que sejam sob a proteção de Deus. Então, todos eles estão sob a proteção de Deus. Aqueles que dizem que o Estado laico não permite, eles deveriam mudar o preâmbulo, dizer, sem a proteção de Deus, nós agora vamos permitir que essa Constituição continue no país. Eu mesmo sempre entendi, foram até um pouco pretensiosos. Os militares, quando promulgaram a sua Constituição, sem saber se realmente Deus concordaria com tudo aquilo, invocando a proteção de Deus, porque não tinha certeza se Deus concordaria com tudo. Verdade. Esses não impuseram a presença de Deus. O que vale dizer, é evidente que o Estado laico representa é apenas uma separação entre as instituições religiosas e as instituições públicas. E o único dispositivo em que se baseia é no 19, inciso 1, quando declara que, na prática, não pode o Estado versar recursos em relação às instituições religiosas. Ora, esse dispositivo diz apenas que não deve versar, a não ser que haja um interesse público. Ora, se há um dispositivo que declara que não pode versar, e eu compreendo, as instituições elas são independentes, isso não significa que o Estado laico é um Estado ateu, um Estado agnóstico, que quem tem valores a defender, não nos vem a defender
uma plenitude do seu direito à cidadania em defender tais valores. Ora, se uma nação tem no legislativo situação e oposição, se elege pessoas que acreditam em Deus, mas que, como representantes do povo, vão defender aqueles valores próprios do direito natural, da dignidade da pessoa humana, e levam, não é por essa razão que vai se dizer que esses cidadãos não poderiam fazê-lo porque é defender a fidelidade conjugal, é defender os valores da família, é defender a vida do nascituro, e que o nascituro não tem que se transformar em lixo hospitalar, ou, ao mesmo tempo, permitir-se o homicídio uterino, como se fosse uma das grandes conquistas da humanidade. Nós evoluímos tanto que podemos matar todos os nascituros com liberdade absoluta, como existe em alguns países, no ventre materno, produzir lixo hospitalar nos seres humanos. É evidente que são valores que as pessoas acreditam. E se votam em pessoas que acreditam nos mesmos valores, por serem a maioria da nação, com muito mais razão, esses que estão lá vão defender aqueles valores que eles entendem que representam a própria dignidade humana. Porque, na prática, o que eles estão fazendo é exercer o direito à cidadania. E a cidadania de acordo com aqueles valores que a maioria da nação pensa. E é por essa razão, com toda a admiração que eu tenho por todos os ministros da Suprema Corte, que são os 11 ministros, eu me dou bem com todos eles, tenho livros escritos com 9, os 11 ministros, tenho um profundo respeito e uma grande admiração por todos eles, mas entendo que o consequencialismo jurídico, o ativismo judicial, a politização do judiciário, a judicialização da política, o neoconstitucionalismo, em última análise, não foi albergado pela Constituição. O que vale dizer, se o Congresso não faz leis, se o Congresso, nessa matéria, representando a esmagadora maioria do povo brasileiro, não quer fazer a lei, apesar de diversos anteprojetos estarem em andamento, por exemplo, sobre o aborto, eles não querem porque o povo brasileiro, na sua maioria, em todas as pesquisas, não aprova o aborto, não é o Supremo. Por melhores que sejam os 11 ministros, é muito bom. Eleitos por um homem só, então 140 milhões de brasileiros, pode fazer a lei em lugar do Congresso Nacional. É interessante que o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, quando declara que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, se o Congresso for considerado omisso, inconstitucionalmente, porque deveriam produzir uma lei que não produziram, imposta pela Constituição, o Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade por omissão do Congresso, pelo 103, parágrafo 2º, tem que obrigar o Congresso a fazer a lei. Mas não pode fazer a lei no lugar. Exatamente. Se essa matéria tão relevante, o Constituinte pôs como uma omissão inadmissível e inconstitucional, o Supremo não pode fazer a lei, com muito mais razão naquelas matérias que são opináveis e que, evidentemente, terão que ser produzidas pelos representantes do povo. O artigo 1º declara que todo o poder será exercido em nome do povo, pelo povo, representando o povo. E o Supremo é um órgão técnico. Tanto é verdade que, na composição da nossa Constituição, nós temos o título 4, que é o título representando a organização dos poderes. O primeiro poder que vem é o poder legislativo. Por quê? O legislativo é a oposição. Tanto a situação quanto a oposição elegem representantes. O segundo poder é o poder executivo. O poder executivo tem a maioria da nação.
E nem sempre a maioria condena o segundo turno. E o terceiro poder é um poder técnico. É um poder que tem, pela Constituição, o ser o supremo guardião da Constituição, não um constituinte complementar, não um governador complementar, não um presidente complementar, sendo guardião da Constituição, poder técnico de preservar a Constituição, não inovar a Constituição, não redigir dispositivos constitucionais em lugar dos constituintes. Então, dentro dessa linha, muitos dos temas que os representantes do povo, aqueles que acreditam em Deus, os que não acreditam em Deus, que são a minoria dentro do Congresso Nacional, quando levam, são discutidos lá, são discutidos no exercício da cidadania, e não no exercício de uma função religiosa em que ela só pode ser exercida, evidentemente, nos templos e nas instituições religiosas. Quando um cidadão que tem convicções as defende como representante do povo, está representando os interesses, as convicções, os ideais daquele eleitor. Em última análise, só para complementar, há diversos dispositivos dentro da Constituição que demonstram o respeito do Constituinte por quem crê em Deus. Por exemplo, não pode haver discriminação. Fala-se agora em abuso do poder religioso. Abuso do poder religioso. E o abuso do poder sindical? Pelo 19, inciso 1, não se pode receber nenhum auxílio do governo a não ser no interesse público. O sindical é ao contrário, eles têm um fundo sindical que recebem. E o abuso do poder futebolístico. Deputados são eleitos por serem presidentes ou diretores. E o abuso do poder artístico, daqueles que aparecem na televisão e que surgem e que, enfim, ganham uma popularidade. E o abuso do poder cultural, do poder universitário, do poder econômico, aqueles que presidem instituições econômicas e que passam a ter a possibilidade. E o abuso do poder religioso, aquele que exclusivamente prepara o cidadão para ser um bom cidadão, exercer com fundamentos, com convicção, valores que lhe são próprios. Entende? Agora se põe abuso do poder religioso, mas não abuso do poder político, do poder esportivo, do poder cultural, do poder universitário, do poder artístico. É evidente que é um preconceito aristocrático de uma minoria absoluta que pretende, por não poder discutir o tema no Congresso Nacional, levá-los para o Poder Judiciário, que, em função da teoria do neoconstitucionalismo, do consequencialismo, passou a ser a última instância dos poderes derrotados dentro do Congresso Nacional ou nas eleições populares. É evidente, desde que a Suprema Corte, nada obstante, repito, a excepcional qualidade dos seus membros, dos seus ministros, quero-os muito, admiro-os plenamente, tenho livros escritos com eles, participado de bancas, sou confrade de muitos deles em diversas academias, apesar de toda essa admiração. Há de se convir de que a função deles é uma função de um poder técnico e não cabe a eles definir que, sendo a maioria do país favorável a determinadas posições que, sem estar baseado na Constituição da lei, possam adotar posições diversas e legislar como legisladores complementares. Só para concluir, portanto, com todo respeito ao Supremo, nós temos que batalhar para que o Poder Judiciário volte a ser o poder que era no passado, um poder inteiramente voltado a preservar a Constituição, um legislador negativo, não um legislador positivo. E que os seus ilustres membros, participei de 3 bancas
e concurso para a magistratura, 2 da magistratura federal, 1 da magistratura estadual, e sei como eles estão preparados para poderem ingressar na magistratura, mas a função deles não é representar politicamente o povo. A função é realmente fazer respeitar a Constituição que foi promulgada sob a proteção de Deus. Mas, diante, se nós lutarmos para que volte a ser o Supremo, dos Moreira Alves, dos Sidney Sanches, dos Galotes, dos Cordeiros Guerra, dos Gilmar Galvão, daqueles que representaram o Supremo, que era colocado acima desses debates em que os ministros, hoje, muitas vezes, se agredem e não se agrediam no passado, nós estaremos fortalecendo a democracia. Fazendo com que o Estado laico seja o Estado das suas instituições, absolutamente independentes em relação às instituições religiosas, mas que todos os cidadãos tenham as convicções que tiver no exercício da cidadania, possam, evidentemente, representar os seus ideais, as suas convicções. E se tiverem informação religiosa, aqueles valores de cidadania que a religião ensina, eles têm pleno direito. Por outra razão, é que na Constituição nós temos o artigo 1º, falando na pluralidade de pensamento. Nós temos a não discriminação colocado ainda no artigo 1º. Nós temos no artigo 3º também, nós temos a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a possibilidade de objeção de consciência, o ensino gratuito que o Supremo, inclusive, confirmou recentemente do ensino religioso, as instituições confessionais podendo receber, por ser do interesse público, recursos da administração, os templos sendo imunes, o serviço militar não sendo obrigado para aqueles em que há uma objeção de natureza religiosa, tendo que fazer um serviço alternativo. As mulheres, como sacerdotes, estando dispensados do serviço obrigatório militar. Então, há diversos dispositivos colocados numa Constituição promulgada sob a proteção de Deus, que mostra que o Estado laico não é um Estado ateu, que o Estado laico não é um Estado agnóstico, que o Estado laico é um Estado apenas de separação das instituições. Mas jamais o Estado que imputou o direito de todos que acreditam em Deus dispor as suas manifestações, as suas crenças nas casas legislativas das 3 esferas da Federação. Por essa razão, eu estou absolutamente tranquilo. Essa interpretação que velho professor de Direito, meu caro Jonas, meu caro Daniel, é aquela que foi colocada na Constituição. Até porque fui convidado repetidas vezes para fazer minhas exposições em audiências públicas para os constituintes com Bernardo e com Ulisses Guimarães, queridíssimos amigos, conversando permanentemente durante o decorrer da Constituição, e sei perfeitamente que todos eles pensavam, como eu estou agora expondo aos amigos, sabendo que grande parte dos ministros da Suprema Corte, talvez só o ministro Celso de Mello, que tenha acompanhado por ser assessor na época do meu saudoso amigo, poeta Célio Ramos, tem acompanhado de perto os debates constituintes. Mas, na verdade, todos os outros ministros vieram depois. E eu estou convencido de que isso que eu estou trazendo, talvez eles não tenham vivido, como eu, até porque com Celso Bastos temos combinado que iríamos continuar a Constituição e o fizemos em 15 volumes, mais de 10 mil páginas, pela Saraiva. Então, para encerrar, os constituintes promulgaram, por proteção de Deus, colocaram diversas disposições de proteção àqueles que acreditam em Deus.
e em nenhum momento, a não ser na não versão de recurso, excepcionado os casos de interesse público, fizeram que não se deve exercer, e eu compreendo que as instituições religiosas elas têm que viver dos recursos que os seus próprios fiéis levam a essas instituições. Mas não mais, em nenhum momento, em nenhum dispositivo há uma eliminação dos direitos de quem acredita em Deus de levar as suas convicções, os valores que as religiões trazem para o ser humano e defender para que as instituições públicas possam albergar o fundamento, a objetividade, a essência, a profundidade desses valores na legislação, na forma de se administrar. Esta é a versão correta. Eu posso dizer que convivi com os constituintes na época, cheguei a escrever um roteiro de como se faz uma Constituição para 66 dos constituintes na época, publicado, aliás, pela editora Forense, e sei perfeitamente o que eu estou dizendo aqui é o que eu vivi na década de 80 com deputados e senadores. E é a real interpretação. Pode-se dizer, e com isso, Jonas e Daniel, eu concluo, que é inteligente que o legislador. E realmente, eu não interpreto só pela intenção do legislador uma lei, porque eu tenho todo o sistema anterior, que é o sistema constitucional, para ver se aquela lei ela está acompanhando o pensamento em função da Constituinte, em função da Constituição. A lei é mais inteligente que o legislador, mas a Constituição não é mais inteligente que o Constituinte. A Constituição representa o pensamento do Constituinte daqueles que o povo colocou lá para fazer a lei suprema. E, nesse caso, o que eu estou dizendo é o que os constituintes desejaram colocar na Constituição. E, por essa razão, o pensamento do Constituinte tem que ser preservado. A lei é mais inteligente que o legislador. A Constituição não é mais inteligente que o Constituinte. Dessa maneira, estou convencidíssimo. Estado laico e Estado religioso não se confundem. Mas os direitos de cidadania de todos que acreditam em Deus são direitos rigorosamente idênticos ao dos agnósticos e dos ateus. Fiquei regularmente dentro do tempo. Professor Visganda, realmente é uma aula para nós. Mas com base numa observação que o senhor falou, o STF hoje tem muito assim, atuado como legislador por omissão. Mas olha, semana passada o STF julgou um processo que estava lá há 49 anos. Será que o STF não está sendo omisso também não no trabalho dele? Veja, o seguinte, uma colocação de defesa e uma crítica construtiva. É evidente que um Supremo com 8 ministros e com milhares de processos que entram, ao contrário de muitas Supremas Cortes ou de cortes constitucionais, como acontece nos sistemas parlamentares europeus, ele não consegue decidir tudo e muitas decisões são monocráticas, quando não, muitas das decisões são dadas pelos assessores, porque seria humanamente impossível que o próprio ministro decidisse. Agora, no momento que o Supremo se transformou na última instância do processo parlamentar legislativo e passou a ser a última instância da política, qualquer partido hoje sabe que se perder uma votação, ele vai imediatamente para o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a sua derrota legislativa no Supremo. E não é para saber se é constitucional ou inconstitucional, quase sempre é para tentar, de alguma forma,
obter uma legislação feita pelo Supremo Tribunal Federal. Resultado, se nós examinarmos os debates que nós tínhamos no passado, minha primeira sustentação oral no Supremo foi quando eu tinha, em 1962, alguns ministros não tinham nascido ainda. Nem eu. Na corte. E os debates eram, primeiro, rápidos. Nós tínhamos sustentações no Supremo, 10, 12, 15 sustentações, e feita a sustentação, o relator fazia, os outros e os outros estavam de acordo, acompanha o relator, e a divergência dizia por quê, ou pedia vista, se achava que tinha que pensar. Eram rápidos. Produziram televisão, todos os ministros transformaram custo de televisão. Hoje, qualquer processo que está de acordo com o voto, é evidente, dura uma eternidade para que o Supremo decida aquele processo no plenário. E mais do que isso, o que nós vemos é que eles dão preferência, evidentemente, a todos os temas políticos. Resultado, muitas vezes nós temos agressões de ministros no Supremo próprios do Legislativo, em que a luta é ideológica, em que a luta é de partidos políticos, e a luta pelo poder, que não existe, não deve existir dentro do Supremo Tribunal Federal. Todos eles estão lá num momento maior da sua carreira de operador do direito, como ministro do Supremo, mas muitas vezes se agredem como se fossem políticos. Por quê? Porque o debate político, quando um partido é derrotado no Congresso Nacional, ele recorre imediatamente para o Supremo, que passa a opinar. Anteriormente, não se podia nunca discutir no Supremo Tribunal Federal matéria que ainda estava em discussão no Congresso Nacional. Eles diziam, quando entrava, eles diziam, não, votem primeiro e depois nós vamos ver se é constitucional ou inconstitucional. Hoje o Supremo muitas vezes intervém no próprio debate. Por exemplo, o impeachment do presidente Collor, foi rápido no Senado. O Supremo fez o regimento do Senado Federal, mudando o regimento do Senado Federal para o impeachment do presidente Dilma, que demorou um mês aproximadamente para que tivesse. Então, isto é que fez com que o Supremo, preferindo os assuntos políticos, e ao mesmo tempo, com a televisão, eu tenho a impressão que é um dos únicos países, se não for o único país, que tem televisão para julgamentos técnicos, são julgamentos da Suprema Corte, aquilo faz com que todos os processos que não tenham um chamamento político, um chamamento público, todos os processos que não tenham repercussão perante a opinião pública, não andam com a mesma velocidade que andam os processos políticos. E por essa razão ocorre não só pelo acúmulo de trabalho, indiscutivelmente, nós temos excesso de processos, mas também esse viés político, porque quando o Supremo passou a invadir competências de atribuições legislativas e outros poderes, automaticamente passou a decidir mais lentamente todos os processos. E, para tentar corrigir isso, a solução não foi a melhor. Foi dar a votação monocrática. Nem votação monocrática, a decisão monocrática. E agora, muitas vezes, um ministro decide, vem nos jornais, o Supremo decidiu, não, um 11 anos o Supremo decidiu, e como não há pauta para entrar naquela matéria, a matéria fica com uma decisão provisoríssima, porque é de um ministro apenas, valendo como se fosse decisão do Supremo, do plenário do Supremo, para surtir todos os efeitos, quando está no campo político, com efeitos que podem ser efeitos danosos para a democracia, porque uma pessoa só decidindo em nome de todos. Essa é a razão pela qual, Jonas, eu entendo que nós, operadores de direitos mais velhos, aqueles que, enfim, viveram diversas etapas do Supremo, temos que batalhar para que se respeite a Constituição. Isso. E se levar em consideração que dentro da Suprema Corte nós temos
só elementos de elevadíssimo nível. Conheço todos eles. Tenho participado de debates com todos eles, já participei. Talvez menos com o Celso de Mello, mas mesmo assim, enfim, temos livros, uma vez sobre ação declaratória, eu e o Gilmar coordenamos um livro em que tínhamos lá um trabalho, aliás, muito bom, do ministro Celso de Mello, em relação a um voto dele sobre a primeira ação declaratória que houve. Então, sei da qualidade deles, mas seria ótimo se todos eles ganhassem novamente aquele status superior de um poder que ficaria fora do debate político, que é voltado exclusivamente à garantia da Constituição. Que qualidade todos os ministros têm. Temos que voltar a ter aquele retrato passado que tanto impressionou o Brasil, mesmo no tempo do período militar. Porque no período militar eles tinham coragem, os ministros que lá estavam, de repetidas vezes decidir contra o governo. E eu tive eu mesmo a possibilidade de comprovar isso em alguns casos em que todos entendiam que não era possível e decidiram contra o poder militar. Doutor Ives, eu lembro que é um tema bem polêmico, o tema do aborto, né? O Supremo, ele trouxe uma frase que foi um pouco distorcida, e o senhor trouxe um esclarecimento muito importante, quando o Supremo disse que o aborto era um argumento apenas religioso e não caberia no Estado laico. Aí o senhor, naquela ocasião, mostrou que, ao contrário, o principal direito é o direito à vida. Né? Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco dessa sua sustentação, que foi fantástica. Naquela sustentação oral, todos os jornais diziam, porque estávamos discutindo as células-tronco embrionárias, todos os jornais diziam que, por eu representar a CNBB, eu iria, evidentemente, defender uma posição religiosa, não uma posição científica. Nessa situação, eu utilizei um argumento que eliminou o argumento deles. E, aliás, eu estava debatendo com o Luiz Roberto Barroso, que é grande amigo, tem uma grande admiração por ele, mas divergimos esse ponto por inteiro. Eu dizia o seguinte: se é um argumento de ciência, indiscutivelmente isso nos interessa muito a CNBB, até porque vinculados os bispos ao Vaticano. E o Vaticano, talvez ninguém saiba, dizia eu, os ministros do Supremo, tem uma academia de ciências do Vaticano em que se discutiu no momento que inicia a vida. Houve um debate no início da década do século XXI sobre o início da vida, quando começava a vida. E na Academia de Ciências do Vaticano se começa na concepção. Mas não é uma academia qualquer de ciências. É uma academia que tem só 29 prêmios Nobel. Eu estou aqui discutindo o nome de 29 prêmios Nobel, ciência e religião, que é a Academia de Ciências, onde havia, naquela época, só 2 sacerdotes, 78 cientistas, inclusive um brasileiro, que era o Clodovaldo Pavão, meu confrade na Academia Paulista de Letras. Eu vou discutir ciência e direito. E aí mostrei como é que se poderia, como Yamaguchi, não está me faltando o nome agora, do médico que veio a ser prêmio Nobel posteriormente, tinha reprogramado as células-tronco adultas, dando os mesmos efeitos pluripotentes e multipotentes, os mesmos efeitos das células-tronco embrionárias. E mostrei naquela ocasião que poderia se fazer com muito mais resultado as experiências com células-tronco adultas a partir de Yamaguchi, entende, do que as células-tronco embrionárias, que era, por pesquisas científicas, eliminação de seres humanos na forma embrionária. E naquela ocasião foi interessante, porque ao mostrar por que investir dinheiro nesse tipo de pesquisa quando pode-se investir dinheiro na pesquisa de células-tronco adultas. Mostrei que nenhum caso
naquele momento, 2007, tinha dado certo com células tronco-embrionárias e resultados brilhantes com células tronco-adultas. Passados 3 ou 4 anos, Jonas e Daniel, quem ganhou o Nobel de Medicina foi exatamente o Yamaguchi. Aí eu fiz um artigo que eu não podia deixar de fazer. O tempo é senhor da razão. Que aquilo que eu disse era a melhor das soluções. Eu perdi por 6-5, era a melhor das soluções. Porque até aquele momento, nenhuma experiência com célula tronco-embrionária tinha dado resultado. E o que eu saiba, até hoje, estão fazendo experiências. Mas as tronco-embrionárias não deram um resultado. E as células tronco-adultas continuam cada vez mais as explorações, sendo, com a reprogramação das células, são muito bem sucedidas. É por essa razão que eu digo, a vida começa na concepção. E, aliás, é divertido dizer que o Código Civil, artigo 2º, declara todos os direitos da Constituição são garantidos desde a concepção. E vem a Suprema Corte e diz, menos um direito de importância que é o direito à vida. Isso sendo embrionária. Embora tenha havido concepção, nós podemos destruí-las. Todos os direitos da vida são preservados desde a concepção, menos um direito sem importância, que é o próprio direito à vida. Não tem sentido. Até porque a expressão que fala na Constituição é a inviolabilidade do direito à vida como o primeiro direito fundamental. Argumentou-se naquela ocasião que, como a Constituição fala para brasileiros ou residentes, como o nascituro ainda não tem estatuto jurídico, ainda não é um brasileiro nascido, entende? E nem é um residente, entende? Nascido, ele poderia ser eliminado, que é a garantição, a inviolabilidade do direito à vida nascido. Então, o argumento que se coloca é o seguinte: se eu matar um ser humano 1 minuto antes dele nascer, não haveria inviolabilidade do direito à vida. Se matar 1 minuto depois de ter nascido, eu sou um criminoso. É uma hipocrisia. Como também as irritações semânticas, Jonas, quando se fala, não é aborto, é interrupção da gravidez, ou antecipação da gravidez. Na prática, é aborto, é eliminação de seres humanos, é transformar seres humanos em lixo hospitalar, é homicídio uterino. É tanto que nós estamos lutando no Instituto Brasileiro de Direito Religioso, é um instituto de católicos, protestantes, evangélicos, entende? Para criar uma curadoria do nascituro. Se nós temos curadoria de menores, proteção de menores, o mais necessitado de proteção é o nascituro, porque tem que ter a proteção do Estado. Isso. Porque o nascituro só tem a proteção da mãe, que muitas vezes pode estar afetada ou pode ser levada às experiências. Não vamos fazer, vamos fazer experiências com células tronco-embrionárias. Na Rússia, as mulheres vendiam para embrionárias de mulheres alemãs por $200, $300 a sua concepção, as suas células embrionárias conformadas. Quer dizer, houve até negócio sobre isso. Nos Estados Unidos, eles têm, inclusive, as células embrionárias, entende? Podem ser adotadas, e há congressos anuais de pais que, enfim, adotaram células tronco-embrionárias. Puderam, com isso, conviver com as suas famílias. Então, há tanto tempo para proteger o nascituro, que aceitam, desde que nascem, a cuidar da criança. Uma criança dessa pode vir a ser presidente da República, se não for de cuidado, e todos aqueles que defendem o aborto, se as suas mães tivessem pensado a mesma coisa que eles pensam, não teriam nascido. Graças ao fato de já terem passado
o risco de serem abortados é que eles podem hoje serem favoráveis ao aborto. Tenho a impressão que a defesa da dignidade humana tem que ser a defesa da vida. Eu não posso entender que o grande avanço da dignidade humana, a grande conquista do século XXI é a mulher ter o direito de colocar seus filhos no seu ventre. Uma violência monumental. Qual é o direito daquela criança que não tem nada? Nathanson, que foi um médico que provocou muitos abortos, ele decidiu ser um paladino contra o aborto. Ele já faleceu, tem um livro muito bom, A Mão de Deus, ou O Grito Silencioso, outro livro dele. No dia que vendo um aborto que ele estava fazendo e vendo o feto fugir do sugador que tem o bracinho, a perninha, etc., ele ficou de tal forma impressionado que nunca mais fez aborto. Ele tinha feito aborto para o próprio filho e passou a ser um pregador contra os abortos. Uma vez eu escrevi para o Jornal do Brasil, quando era colunista do Jornal do Brasil, quando ele tinha edição em papel, um artigo de como se faz o aborto, mostrando todos os métodos com que se fazia o aborto. Nos Estados Unidos, há estados onde o aborto é permitido, se faz o aborto anestesiando-se o feto, porque o feto sofre muita dor, para que não sofra tanto. Ora, é um ser humano igual a nós. É verdade. Eu tenho 6 filhos, Jonas. Perdemos 2 filhos, nós éramos para ter 8 filhos, 2 filhos no 3º mês de gravidez da minha mulher. Eu rezo pela alma deles. Eram seres humanos. Até hoje, todo dia, eu rezo pela alma dos meus 2 filhos que não nasceram, porque são seres humanos. Como é que cuidar seres humanos como se fossem animais? Se matar o filhote de um urso panda é crime. Matar um ser humano é coisa que seria normal. Então, nós preservamos mais, porque é um animal em extinção, os filhotes de materno desses animais em extinção do que seres humanos iguais a nós. Não? Verdade. Isso é excelente a sua argumentação. Inclusive, o senhor trouxe a perspectiva de que a discussão sobre o aborto ela é jurídica e científica. Né? É claro, não é ideológica, é jurídica e científica. Científica e jurídica. E outro aspecto interessante é que, para alguns ministros e algumas entidades que apresentaram alguns argumentos, falavam, teve até outra ação que autorizou o aborto em quem tem problema de anencefalia, né? Falando, olha, talvez essa criança só viva um dia, 2, um mês. Eu costumo dizer que o bem maior que nós temos é o nosso tempo. Porque eu tenho um tempo limitado, sei lá, 80 e poucos anos, 90. E esse tempo que eu estou investindo, por exemplo, aqui, entre nós, ninguém pode me devolver esse tempo. Logo, eu não posso dizer que viver 1 hora, viver um dia, 10 dias, é mais ou menos sem ouvir o dono do tempo. Eu não posso deliberar sobre o tempo que outra pessoa estabelece como sendo importante para ela. Né? Nem é dúvida. Eu conheço casos de... Por exemplo, eu tenho um amigo em Brasília, Paulo, ele foi diagnosticado anencefalia, mas ele foi com aborto, ele e a mulher levaram o aborto até o final. Né? E nasceu, viveu 7 ou 8 dias, entende? No caso, ele disse, aquilo era o nosso filho. Era o nosso filho que viveu. E um outro caso, em que viveu meses, entende? Também de anencefalia, diagnosticado como anencefalia, que é apenas um problema de má formação do tronco neural. Agora, é interessante o seguinte, até isso é possível combater através de endofilin, entende? O que vale dizer, há produtos que podem
facilitar o combate da anencefalia nas mulheres quando elas ficam grávidas, não é? Então, é interessante como se fala toda uma questão de ciência, nós vamos decidir sobre a vida que não é nossa. Não pode. O direito de decidir sobre a vida dos outros, não é? Doutor Ives, o professor Daniel, ele vai desbloquear o som dele, que está bloqueado, mas nós discutimos muito aqui sobre a questão dos decretos que suspenderam atividades, direito de ir e vir, funcionamento de igrejas, e o pior de tudo foi, assim, na decisão, que inclusive foi embargada pelo então, acho que era o que agora o ministro da Justiça é o André, né? Ele disse que a decisão do Supremo tinha algumas contradições, porque, ao mesmo tempo que ela preservava a competência da União para aspectos gerais, né, da norma, ela dizia que uma norma do município, ela já, se fosse diferente, ela já poderia contrariar a União e iria prevalecer. Quer dizer, o STF estava, digamos, deliberando numa lei em abstrato, né? Uma lei que nem existia, já estava dizendo que era inconstitucional. E o professor Daniel, eu queria passar para ele, professor Daniel, para trazer a sua argumentação. Desbloqueie o seu som, que o senhor queria falar isso com o professor Ives, né? O professor Daniel estava querendo trazer a argumentação. Ele não está... Ele não está conseguindo, está sem o som. Está sem o som, mas, doutor Ives, essa questão dos decretos incomodou muito as próprias igrejas, na perspectiva do direito à liberdade religiosa. Não só isso, o direito de ir e vir, né? Eu vi alguns comentários do senhor sobre o tema. Qual a sua perspectiva sobre isso? Realmente houve essa afronta clara à liberdade religiosa? Diz o seguinte, na verdade, pelo artigo 21, nas calamidades públicas, quem deveria definir a linha de combate às calamidades públicas, confinamento, etc., é a União. Deixa eu ver, o professor Daniel está na linha. Não, agora voltou. Voltou agora o som. Não, eu quero primeiro agradecer a Deus, né, a oportunidade de estar aqui com o doutor Jonas Moreno e com o doutor Ives Gandra da Silva Martins. É uma honra para mim, né, estar nesse momento discutindo a respeito do Estado laico. Até mesmo que, muito particularmente, eu entendo que nós estamos vivendo um Estado de laicismo, né, e não de laicidade, porque o ranço, né, da divisão entre Estado e Igreja, que vem desde a negação do Ancien Regime na França, né, aos dias atuais, esse ranço ele se fortaleceu, né, com a ideia de que efetivamente era necessário não neutralizar as instituições religiosas, mas não tornar neutras as instituições religiosas, mas a neutralização delas mesmas, né? Então, hoje, efetivamente, o que se observa, né, é um desrespeito a essas instituições e uma tentativa de suprimi-las absolutamente. Observem que a Constituição Federal, como bem colocou o doutor Ives Gandra, no artigo 19, inciso 1, né, estabelece essa separação sem dizer categoricamente que o Estado é laico, mas estabelece essa divisão e exige que não haja embaraço às atividades dessas instituições por parte do ambiente público. E o que nós vimos nesse momento de pandemia foi uma intromissão absoluta, né, do Estado nesse ambiente próprio dos entes religiosos, né? Então, você tem, desde o nascimento, a garantia, como está no artigo 1º do Código Civil, Lei 10.406, e assim também no artigo 5º da Constituição, inciso 6, a liberdade do exercício das crenças, né, de suas liturgias. Então, o que acontece é que o Estado, ao invés de estabelecer regras
de comportamento, orientações necessárias ao cidadão, né, para afastamento ou para as reuniões que seriam relevantes, né, simplesmente suprimiu o direito de que os cristãos pudessem, né, estarem mais próximos e mantendo as suas atividades de proselitismo ou mesmo as atividades de culto que são indispensáveis, né, para a nossa vida regular. Professor Daniel, dentro dessa perspectiva que nós discutimos, eu queria ouvir do doutor Ibis Gandra, porque a gente está a 2 ou 3 minutinhos do final, doutor Ibis Gandra. Qual a sua percepção sobre essa questão dos decretos, se afrontaram a liberdade religiosa? Primeiro, quero dizer que estou plenamente de acordo com o que disse o professor Daniel. Segundo, em relação a isso, tenho impressão, a sua pergunta, o 21, inciso 18, exigia que isso viesse com uma orientação exclusiva do poder da União, e a decisão do Supremo, abrindo espaço para estados e municípios fazerem cada um o que quisesse, criou uma certa complexidade. Eu diria que parte da desorganização que hoje nós temos, estados divergindo, os problemas que tivemos, decorreu dessa orientação, e não podemos ter um plano único, porque o Supremo deu a cada entidade federativa o direito amplo de fazer o que bem entendesse. Da forma que acho que foi equivocada a decisão que feriu o artigo 21, inciso 18. E acho, por outro lado, que essa liberdade teria que ser dada, porque seriam as próprias pessoas vinculadas, os próprios sacerdotes, pastores, etc., conforme a religião, que deferiam a liberdade de se poder agir e dando as garantias necessárias, nas distâncias necessárias para que os cultos religiosos pudessem ser dados. Essa é a razão pela qual divergi da decisão do Supremo, achei equivocada, e achava que teria que se deixar que as entidades religiosas decidissem a respeito. Perfeito. Doutor Ibis Gandra, nós estamos aqui praticamente